CBF anuncia: novo segundo uniforme da seleção brasileira será vermelho. E aí, será que isso vai rolar? Olá, meu nome é Michael, eu sou professor de História e Sociologia e aqui nesse canal você vê análise histórica e sociológica, tanto de assuntos da atualidade quanto rememorando aí eventos históricos. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, curta esse vídeo, se inscreva no canal e se ao terminar esse vídeo você vê que de alguma forma ele foi de ajuda para você e quer ajudar a engajar, deixe um comentário aí que a gente vai continuar debatendo ali. Quando nós falamos de cores, símbolos, identidade nacional, estamos falando da construção de um modelo de sociedade que não parte do nada, que não parte do além. Esse modelo ele é idealizado e ele é construído por setores dessa sociedade. Então, quando a gente pensa em idealização, é quando nós falamos de algo que é pensado de uma forma romantizada sobre alguma coisa, mas que muitas das vezes, ou a maioria delas, por isso é idealização, que em nenhum ponto se depara com a realidade vivenciada de forma material. Ou seja, nunca existiu e não existe. Essas idealizações vêm quase sempre sobre uma interpretação romantizada do passado. Você olha para algum evento do passado e fala: nossa, aquele dia o céu estava limpo porque assim os deuses quiseram, para que amanhecesse e clareasse seus belos olhos. Apenas um exemplo para a gente entender como que funciona uma idealização. Ela parte de algo que é requerido ou desejado por aquele que a cria. Então, eu quero que o céu esteja lindo para que este céu reflita dentro dos olhos da pessoa amada. Mas o céu é lindo ou feio, independente do que eu acho ou não, dos olhos de quem vê. Para quem está apaixonado, o céu nublado pode ser a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas como isso se encaixa dentro das cores e da idealização de símbolos nacionais? Então vamos colocar aqui no caso as cores da bandeira brasileira. Você deve lembrar lá na escolinha, no prezinho, né? O verde da bandeira, a floresta amazônica, o pulmão do mundo. Então o símbolo daquilo que o Brasil tem em abundância, a natureza, o verde, a fauna, o amarelo do ouro, que essa terra era rica, o azul dos rios, dos mares, o céu estrelado, tralalá, tralalá, ordem e progresso, um símbolo de um país que caminha para frente. Quando na verdade a gente sabe que não teve nada disso, galera. Isso é uma visão idealizada sobre a construção da identidade nacional. Quando na verdade o verde vem da Casa dos Bragança, ou seja, de Dom Pedro I, toda a dinastia imperial, toda a nobreza tinha cores e símbolos que eram criadas para si. É daí que vem o ideal das bandeiras que nós temos até hoje. Então o verde do Brasil, ele vem da Casa dos Braganças, vem de Dom Pedro I, vem do Brasil colonial, vem de Portugal. Não é algo nascido e criado ou próprio do Brasil. Né? Não foi assim o brasileiro que acordou e falou: nossa, o verde, olha a Amazônia, que coisa linda. Não, isso é um ideal. E o amarelo é do ouro que superabunda no Brasil? Não, o amarelo é da Casa dos Habsburgo, ou seja, da Dona Leopoldina. Perceba então, existe algo que é idealizado sobre as cores da bandeira, que tem a ver com uma pretensa identidade nacional, de uma identificação do povo brasileiro com a Amazônia, ou com o amarelo, que tem a ver com os recursos próprios e naturais da terra, quando na verdade vem dos Bragança e dos Habsburgo, né? Você pode ver aí nessa bandeira comparada que a bandeira, né, brasileira se parece em muito quase com a bandeira imperial, e coloca o azul lá mesmo de céu estrelado, porque muito do simbolismo ou dessas construções tem a ver mesmo com o caráter místico. Para você ter uma ideia, a cor da bandeira brasileira quase foi vermelha e branca por conta da Revolução Francesa e Americana. Ou seja, a inspiração do republicanismo brasileiro quase veio dos Estados Unidos por conta do republicanismo americano e quase foi
vermelho e branca, por exemplo. E aí teriam as suas diversas explicações também externas ao Brasil, assim como é o verde e amarelo. Então veja, símbolos e cores é uma idealização de uma visão de quem idealiza sobre uma interpretação de um passado. Quem idealizou, né, para justificar algo que já estava posto, que é das cores verde e amarela, idealizou uma visão de Brasil olhando para o passado, de uma natureza vasta, de uma riqueza de sua terra e etc. Quando na verdade ela vem de uma herança dos nossos colonizadores portugueses. Tudo isso é muito importante para você construir uma identidade nacional. Como eu digo e repito, uma identidade, ela não surge do nada, ela não surge por acaso, mas ela parte sempre de um setor da sociedade dominante que cria, que constrói, que idealiza uma identidade nacional. Aristocratas herdeiros da coroa portuguesa que querem continuar essa dominação dentro desse novo processo político brasileiro. Agora falando de seleção brasileira e identificação nacional, ultimamente essa identificação ela tem andado bem longe, né? Porque o brasileiro ele pouco se identifica atualmente com a seleção brasileira. Eu já vi os últimos vexames aí, participações em Copa do Mundo, né? O vexame aqui em 2014, né? O brasileiro ele pouco se identifica. Eu ouso dizer que o brasileiro ele tem mais identificação com o clube de futebol ao qual ele torce do que com a seleção brasileira, né? A seleção brasileira realmente ela fica escanteada. Falando de uniforme da seleção brasileira, até 1950 o uniforme da seleção brasileira era todo branco. Inclusive em um jogo que o Brasil teve contra a França, lá na França, ele usou o vermelho nessa ocasião, tá? Por causa que o uniforme do Brasil era branco, da França era branco também, então acabou que teve que alguém colocar uma cor diferente. Então o Brasil pegou ali um uniforme emprestado e jogou com uma camiseta vermelha. Nessa ocasião, 1938, ainda não tinha essa seleção verde e amarelo, canarinho, que passou a existir a partir de 1950. Por que a partir de 1950 o uniforme da seleção brasileira ele deixa de ser o branco para se tornar o verde e amarelo? Por conta de um jogo, o Maracanaço, o Brasil em 1950 perde a Copa em casa, dentro do Maracanã, para o seu rival Uruguai. A partir desse momento, foi desvinculado, né? Deu meio que uma brochada, né? A população perdeu a identificação com a seleção, assim como é nos dias atuais. E nesse sentido, após 1950, para mudar, para trazer aquela autoestima para o povo brasileiro, para a seleção brasileira, pensou-se em mudar o uniforme. Por isso foi adotado as cores verde e amarelo, as cores da bandeira, para associar a seleção a um país que deu certo. A gente vai ver que os militares utilizaram muito desse recurso de trazer a seleção brasileira como uma propaganda para esse Brasil que deu certo, né? Isso posterior a 1964, a ditadura militar brasileira. O verde e amarelo tá dando certo, o Brasil tá dando certo, nós estamos caminhando para frente. E realmente isso foi muito utilizado nesse período. Então, o uniforme ele foi mudado, ele foi transformado, né, em 1950 para essas cores. Vamos lá, por que não foi vermelho? Primeiro porque o verde e amarelo ele tinha uma identificação direta com a bandeira, e segundo por um forte anticomunismo que havia naquele momento em 1950. Nós temos que pensar os posicionamentos do Brasil, para onde o Brasil estava caminhando, e o Brasil ele tinha um forte temor, né, o fantasma do comunismo, que nunca foi derrotado, até os dias atuais está aí. Você quer ver os grupos mais conservadores lutarem para defender alguma coisa, eles vão trazer à tona esse fantasma do comunismo, né, o Brasil vai virar comunista, o Brasil vai virar comunista. Confesso que se de alguma maneira o Brasil esteve próximo de virar um país comunista, como os setores mais conservadores acreditam, teria havido a revolução há muito tempo no Brasil. O Brasil jamais teria se tornado uma ditadura civil-militar, onde teve apoio de setores das elites da sociedade, e não só de setores das elites da sociedade, mas boa parte da população. Ou seja, não tem ameaça nenhuma comunista nesse contexto, né? O que nós temos, sim, é movimentos do pós-guerra,
né, aquele início da Guerra Fria, onde você vai ter sim grupos ideológicos se formando. No caso, o Brasil, ele teve muito e amplo apoio e financiamento dos Estados Unidos, por isso ele se colocou ao lado dos Estados Unidos nessa briga ideológica, e como o inimigo dos Estados Unidos eram os comunistas, acabou que virou os inimigos número 1 do Brasil até os dias atuais. Eu ouso dizer que nos Estados Unidos não se tem tanto medo de comunista como tem no Brasil. E trazendo para os dias atuais, as cores verde e amarelo da seleção brasileira acabou sendo apropriada por esses setores mais conservadores da sociedade. E por esse motivo que eu acho que não vai vingar essa ideia do segundo uniforme vermelho da seleção brasileira. Eu achei muito bonito, né, ter toda a analogia e explicação com a palavra Brasil, que vem de brasa, que vem de vermelho do pau-brasil, que vem de vermelho da nossa terra, né, do nome do nosso país, Brasil, que significa brasa, que significa vermelho, e a gente não tem nenhuma correlação disso na nossa bandeira nacional, mas que eu ouso dizer que esse fantasma do comunismo vai se levantar novamente na nossa sociedade, e eu não sei, ouso dizer que eu vou pagar para ver o Brasil vestir o segundo uniforme vermelho, apesar de eu curtir bastante a ideia. Para concluir, o que nós devemos deixar como uma análise histórica e sociológica? Símbolos e cores são uma idealização normalmente orquestrada, criada, idealizada por setores da sociedade, setores privilegiados da sociedade, setores da elite de uma sociedade. Esses setores imaginam uma sociedade ao seu molde, uma sociedade que caminhe, que pense, que fale por seu ideal. No caso brasileiro, das cores nacionais e dos símbolos adotados pela bandeira do Brasil, uma elite brasileira colonial, escravista, branca e aristocrata. Bom, é isso, pessoal. Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, se você gostou ou não da segunda camiseta vermelha do Brasil, se você acha que essa ideia vai vingar ou não. E já sabe, curte, compartilha e comenta. Valeu, tamo junto e até a próxima.